Existiam algumas reuniões que eu participava e algumas pessoas já mais experientes, elas não tinham paciência de me explicar como Deus falava, o que eu precisava fazer para entender a voz de Deus. Eu lembro que uma vez um homem que eu perguntei: como que Deus fala com você? E ele falou assim: nossa, você não consegue entender o que Deus fala com você? E aquilo me assustou, porque eu não conseguia entender, eu não entendia como Deus falava. Seja bem-vindo ao Encontro à Mesa, apresentado por Aweglis Gomes. Todas as terças e quintas-feiras, vocês já têm um encontro marcado para aprender com a Palavra de Deus e ter a sua vida transformada. O propósito é simples: trazer a Bíblia de forma clara e acessível para o seu dia a dia. Não importa onde você esteja, o seu lugar à mesa já está reservado. Traga a sua Bíblia, prepare o seu coração e venha, às terças e quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Encontro à Mesa. A aula de hoje é mais do que especial. É o meu tema preferido, inclusive é continuação do episódio passado. Se você não assistiu, eu te aconselho, vá ao canal, assista a aula passada, onde nós explicamos, conversamos sobre as vozes que nós ouvimos na nossa mente. E na aula de hoje, nós vamos falar exclusivamente como Deus fala. E eu quero te pedir, antes de iniciar o episódio, para que você compartilhe nos seus grupos de amigos, grupos familiares, grupos da igreja. Me ajude a compartilhar a palavra de Deus, porque ela é poderosa. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. Para iniciarmos este episódio, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que Deus vai falar com você? Deus, Ele fala conosco o tempo todo, mas principalmente quando você está iniciando a jornada de fé, a jornada do conhecimento da palavra de Deus, é muito comum que você se confunda, que você tenha dúvidas. Isso aconteceu comigo. E não entenda de fato como Deus fala. E é muito comum também quando você começa a caminhar com pessoas que já caminham há mais tempo com Deus, você escutar elas dizerem: nossa, Deus falou isso para mim, Deus falou aquilo para mim. Foi assim comigo. E de repente eu me questionava: mas como Deus fala com você? Inclusive, no início da minha jornada cristã, eu me sentia um pouco reprimida em relação a este assunto. Existiam algumas reuniões que eu participava e algumas pessoas já mais experientes, elas não tinham paciência de me explicar como Deus falava, o que eu precisava fazer para entender a voz de Deus. Eu lembro que uma vez um homem que eu perguntei: como que Deus fala com você? E ele falou assim: nossa, você não consegue entender o que Deus fala com você? E aquilo me assustou, porque eu não conseguia entender, eu não entendia como Deus falava. E isso foi só mais uma coisa que me impulsionou a buscar entender como Deus fala. E é exatamente o que eu aprendi e as experiências que eu adquiri ao longo destes anos que eu vou compartilhar com você. Eu sei que não são tantos anos de experiência que eu tenho. Eu sou convertida há 4 anos, mas eu te garanto, são 4 anos de dedicação exclusiva, mergulhada dia e noite no conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender as principais formas como Deus fala. Deus, ele sempre vai falar conosco por algum motivo. Eu vou falar algum deles. Seja por uma experiência espiritual, um encorajamento ou edificação de algo na sua vida. Deus fala para confirmar algo.
que você já está entendendo que é da vontade dele na sua vida. Deus fala conosco através do seu Espírito para a convicção de pecado, de juízo, de justiça e para arrependimento. Deus fala conosco como resposta de oração, para dar direcionamento, aconselhamento, livramento. Então, podem ser muitos os propósitos que Deus vai falar com você. E, gente, hoje eu não consigo viver sem ouvir, sem entender o que Deus está falando comigo. E eu já oro para que você também chegue neste nível de comunhão com Deus. Inclusive, no final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração poderosa para que os seus ouvidos sejam abertos e que você possa ouvir a voz de Deus até mesmo audivelmente. Eu preciso começar esse episódio dizendo que Deus é Deus. Ele fala do jeito que Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer e quando Ele quer. Nós não podemos jamais colocar Deus dentro de uma caixinha. E por isso, neste episódio, eu vou falar as principais formas, são as formas mais comuns que Deus fala. Mas se você ouve Deus de alguma outra forma, inclusive eu peço para que você deixe aqui nos comentários, para que possa trazer ainda mais conhecimento para a gente. A principal forma como Deus fala é através da palavra, através das escrituras sagradas, da Bíblia. Por que eu gosto de falar isso? Porque Deus, Ele não vai falar nada que seja contrário à vontade dEle. Nada que seja contrário àquilo que Ele já disse na Bíblia, na palavra. E, inclusive, é tão fundamental você que está nessa jornada de ouvir a voz de Deus, conhecer a palavra dele, que ela será um dos meios para você sempre comparar as outras formas como Deus fala, para saber se é realmente ele falando ou não. No livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deus, ele vai falar conosco para nos guiar, para nos mostrar. Vai por este caminho que aqui vai dar certo. Não vai por este caminho, que esse caminho ele leva à morte. Não vai dar certo. Quando você para ouvir aquele que escreveu a tua história, aquele que sabe o final dela, a probabilidade das coisas darem errado na sua vida são mínimas. Quando você ouve a voz de Deus, você cumpre o seu propósito, você vive no centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ok, Weglis, mas como que Deus vai falar comigo na Bíblia? Gente, eu comecei a perceber que Deus falava através da Bíblia de uma forma tão linda, porque eu lia e de repente aquelas palavras saltavam diante dos meus olhos. E pode ser através da vida dos personagens bíblicos, pode ser através da história deles, pode ser com versículos separados. Assim como eu te falei, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. E o Espírito Santo, ele vai sempre testificar com você aquilo que Deus está falando através da palavra. Você vai entrar numa jornada maravilhosa quando você começar a ler a Bíblia. E de repente você vai se deparar com personagens bíblicos vivendo exatamente aquilo que você está vivendo naquele momento. E aí, a impressão que você vai ter dentro de você será: gente, é exatamente isso que eu estou vivendo. É tão incrível que às vezes chega a ser assustador. Você pode dizer: é coincidência. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi caminhando com Deus, é que não existe coincidência na nossa vida. Não existe coincidência na vida do cristão. Tudo é favor de Deus na nossa vida.
Da mesma forma, você vai perceber isso através da vida dos personagens. Algo que você está vivendo. E aí você vai observar o decorrer daquela história. Espera aí, eu estou vivendo exatamente isso. Eu tenho o caminho A e o caminho B. E você vê a vida do personagem. Se seguir o caminho A, o que vai acontecer? Se seguir o caminho B, outra coisa vai acontecer. E isso vai te ajudar a dar discernimento, a escolher, tomar decisões importantes na sua vida. É muito comum, quando você estiver lendo a Bíblia, alguns versículos, algumas palavras saltarem diante dos seus olhos. A gente chama isso de palavra revelada. Às vezes, Deus fala muito comigo dessa forma. Inclusive, é uma das principais formas que Deus fala comigo até hoje. Às vezes, Deus fala usando palavras específicas, tirando do contexto da história em geral. Mas aquela frase, você está lendo e de repente aquela frase vem com até uma voz diferente dentro de você. É Deus falando. É Deus falando. E lembre-se sempre, eu ensinei isso também no episódio anterior. Antes de ler a palavra, dá voz de comando para que todas as vozes contrárias à voz de Deus sejam cessadas. Agora, eu preciso te alertar para um cuidado muito importante que é necessário ter quando você usa da palavra de Deus para ouvir a voz dele. Como assim, Weglis? Exatamente. Como que Jesus foi tentado no deserto? Como que Satanás tentou Jesus no deserto? Com a palavra de Deus. Satanás, ele conhece este livro melhor que muito cristão. Então, ele sabe exatamente o que Deus fala. Só que algumas vezes você pode ser confrontado com a palavra de Deus apenas com uma parte. Assim como o inimigo fazia com Jesus. O inimigo chegou para ele, Satanás, e dizia: pula-te daí, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar e te proteger. E então chega o momento de você, eu, termos a mesma atitude de Jesus, conhecer ainda mais a palavra e então resistir ao diabo para que ele fuja de nós. E dizermos, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que às vezes a linha pode ser muito tênue. Eu sei que às vezes vai parecer muito desafiador. Meu Deus, então eu estou lendo a Bíblia, só que pode não ser Deus falando comigo, pode ser o inimigo. Mas não se esqueça que você tem um grande amigo, o Espírito Santo de Deus. E ele vai testificar dentro de você. Ele vai te ajudar a discernir. A Bíblia diz, aquele que tem o Espírito Santo, tudo discerne e nada dele é discernido. A partir do momento que você é cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você vai ter discernimento se aquilo é de Deus ou não é. Então, acredite, Deus falar com você através da palavra dele é poderoso. É poderoso. E lembre-se que Deus é fiel à palavra dele. Gente, existem tantas promessas de Deus aqui. Inclusive, eu quero te fazer um desafio. Se você está iniciando essa jornada, ou também se você já caminha há um bom tempo e ainda não fez isso, pergunta para Deus. Diga, Pai, quem eu sou para você? Pergunta para Deus, quem eu sou para você? E vai lendo a Bíblia. Quando Deus chegar no momento que Deus começar a falar para você quem você é para Ele, usando a palavra, em poucos segundos eu não tenho dúvida que você estará em lágrimas, porque o que Deus vai dizer ao seu respeito é tão lindo, porque você é filho, você é filha, você é amado. E quando Ele falar exatamente as palavras para você do que você é, grife, guarde aquilo no fundo do teu coração, porque se alguém do mundo vier dizer o contrário, você vai dizer não, você vai ter a sua identidade firmada em Deus e você vai dizer não, não é isso que o meu Pai diz que eu sou. E é Ele quem conhece, é Ele que conhece o meu interior, o meu íntimo. Gente, foi tão lindo quando eu fiz essa pergunta para Deus, Pai, quem eu sou para Ti?
Porque às vezes nós crescemos no mundo escutando tantas coisas, nos deparando com o que as pessoas acham ao nosso respeito, às vezes baseado em um dia mal que você teve, e elas te rotulam com aquilo. E de repente vem a voz de Deus te dizendo quão abençoada você é, quão preciosa você é, o quanto que Ele te ama. É a melhor coisa que você vai ouvir na sua vida. Bom, isso cabe um episódio inteiro só para isso. Mas vamos lá, não se esqueça do mau uso da Bíblia. Manipular a palavra de Deus, ao invés de manejá-la, vai dividir você, a família, o corpo de Cristo. Não tire frase do texto para mudar o contexto. Não manipule a palavra de Deus, apenas maneje ela. A segunda, e alguns teólogos consideram a principal forma como Deus fala, é através do testemunho interior do Espírito Santo. O que é isso? Vamos lá. É muito provável que Deus já tenha falado com você através do testemunho interior e você não percebeu que era Deus. É o famoso sexto sentido, instinto. Sabe quando ou já aconteceu com você, ou você já presenciou outras pessoas dizerem: eu sabia que isso ia acontecer, parece que tinha uma voz me falando que isso ia acontecer. Exatamente essa voz é o testemunho interior do Espírito Santo. Eu gosto de um autor, agora eu não me lembro o nome, que ele traduziu isso dizendo o testemunho, explicar o testemunho interior do Espírito Santo seria mais ou menos como dizer: não sei como sei, só sei que sei. E em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz: este testemunho divino em nosso interior, é dentro, gente, é dentro. Não é audível, é dentro de você, porque o Espírito Santo, ele vem habitar exatamente aqui, e vem daqui, aquela voz que ecoa em todo o teu ser. E a Bíblia diz, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, 24 diz, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. O Espírito Santo, ele habita dentro. Então você vai ouvir dentro de você, vem como uma convicção, pode ser como um pensamento, um entendimento, é uma coisa que você não sabe nem explicar. Você simplesmente sente, você simplesmente tem a certeza, vem aquela convicção. E se não vier essa certeza, você pode pedir para Deus confirmar. Às vezes, o Espírito Santo vai testemunhar dentro de você algo. Por um exemplo, você entra num lugar e o Espírito Santo vem e diz: sai daqui, aqui não é lugar para você. E você fica incomodado com aquilo. Existe uma voz dizendo dentro de você para te dar um livramento, para te dar uma revelação, para te dar uma proteção ou algo do tipo. A mesma coisa ao contrário. Às vezes você nem vai passar em tal lugar e de repente vem aquela voz dentro de você: vai lá, passa lá, visita fulano, vai lá. E a hora que você obedece, você tem uma notícia maravilhosa, ou às vezes tem alguém precisando de uma ajuda, um socorro imediato. É importante a gente ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Sensível. Porque ele vai vir falar com você para algo importante na sua vida. Seja sensível a essa voz, obedeça a ela, obedeça. E você verá coisas grandiosas na sua vida. O testemunho interior do Espírito Santo, ele é como um sussurro. Eu gosto da passagem que está em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos do 11 ao 13, aonde diz: Deus não estava no vento forte,
ou no terremoto, mas sim, ele estava no sopro suave. Ai, gente, como é lindo, como eu amo falar disso. Aquele sussurro do testemunho interior é o Espírito Santo falando com a sua consciência. É como nós já falamos, alguns chamam de sexto sentido, de intuição. Mas nós, cristãos, sabemos que é uma pessoa, que é Deus falando através da bendita pessoa do Espírito Santo. Testemunho interior, lembre-se disso. O Eglis, mas mais uma vez, como eu vou distinguir se é testemunho interior, se é Deus falando comigo, ou como nós vimos no episódio anterior, se é o diabo ou se é minha própria mente? Porque muitas vezes o testemunho interior ele pode vir em forma de pensamento, então pode te trazer essa dúvida. E você vai fazer o quê? Analisar as escrituras sagradas. Está de acordo com o que Deus diz ao seu respeito? Eliminando as outras vozes, às vezes aquietando a sua alma, às vezes dando voz de comando em oração em voz alta para cessar todas as vozes contrárias à voz de Deus na tua vida. E a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15 o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Gente, isso é um princípio para você discernir se é Deus falando ou não. Quando Deus fala, mesmo que seja algo difícil para você obedecer, ele vem com paz. Por isso que a Bíblia nos ensina, seja a paz de Deus o árbitro de suas decisões. Deus me pediu o meu trabalho. Era algo muito difícil de eu fazer. Eu fui para as Escrituras. Deus havia feito isso nas Escrituras? Sim. Inclusive era com a Escritura que Deus falava comigo. A passagem de Pedro, depois de uma pesca maravilhosa, com a rede cheia de peixes, ele entrega tudo, renuncia tudo para seguir Jesus. Tá na Bíblia. Eu fui para círculo de oração, fiz jejum, fiz intercessão para que todas as vozes do inimigo fossem caladas. Se aquilo era um plano do inimigo para roubar minha bênção, fosse cancelado. E Deus continuava me trazendo isso na palavra. Continuava o testemunho interior dentro de mim. E aí eu parei para analisar. Eu tenho paz para tomar essa decisão? E sim, eu tinha paz. Pelo contrário, eu não tinha paz quando eu não obedecia. Porque quanto mais eu ia para a clínica, mais a minha paz era tirada. Parece que tinha uma mão dentro de mim que apertava o meu coração. Eu não tinha paz. Mesmo fazendo algo que eu amava, mesmo ganhando dinheiro, mesmo fazendo algo que é lícito, era a minha profissão, eu não tinha paz. Então, a paz do Senhor seja o árbitro de suas decisões. Isso é uma coisa muito importante para te ajudar a discernir se é de Deus ou não. Uma outra forma como Deus fala, e é maravilhosa, eu te aconselho, ore por isso. Peça isso para o Senhor. É a voz audível de Deus. Uau, sim, Deus fala. Deus fala de forma audível, assim como você está ouvindo a minha voz. Você pode ouvir a voz de Deus. É raro. As pessoas relatam isso ter acontecido na vida pouquíssimas vezes. Comigo aconteceu uma vez de forma maravilhosa, eu já vou te contar como foi. E a outra vez foi através da voz de uma pessoa que se tornou a voz de Deus. E eu entendi que era Deus falando. Mas, se você parar para conversar com a maioria dos cristãos que ouviram a voz de Deus audível, foram raras as vezes. É bem raro Deus falar de forma audível, mas Ele fala.
Ele fala. E você merece ouvir isso. E lembre-se, Deus não tem filhos preferidos. Assim como Deus fala comigo, assim como Deus fala com outras pessoas, com profetas, Ele fala com você. Basta você entender, buscar, e Deus vai falar com você também. E em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, o Senhor falava com Samuel. O Senhor chamava Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Eu quero te contar como que foi a primeira vez que Deus falou comigo audível. Eu estava na escola dos meus filhos. Foi exatamente na época da renúncia do meu trabalho. E tava aquele barulho de escola, aquela criançada conversando. Eu não tava nem pensando em coisas de Deus. Eu tava ali para resolver burocracia de escola. E de repente, uma voz foi como um trovão. Falou comigo. Na hora que aquela voz falou, gente, parecia um filme. Sabe aqueles filmes quando a pessoa para de ouvir tudo? Foi isso que aconteceu. Por frase foi muito rápido, mas foi uma voz como um trovão. Foi uma voz tão poderosa. Gente, quando Deus fala com a gente de forma audível, você não tem dúvida nenhuma que é Deus falando. Porque é tão forte, é tão poderoso. Ela cala, silencia todas as vozes, até mesmo o teu pensamento. Por frações de segundo você não pensa, você não vê, você não ouve nada. Simplesmente aquela voz. A Bíblia diz que a voz de Deus também é como o barulho de muitas águas. Ela é como um trovão. A voz de Deus, ela é poderosa, assim como o nosso Deus é poderoso. No final eu quero fazer uma oração para que você tenha o privilégio de ouvir de forma audível a voz de Deus, em nome de Jesus. Uma outra forma muito comum que Deus fala, e as pessoas amam este tema, é quando Deus fala conosco através de sonhos e visões. Em Atos capítulo 2, versículo 17 diz... Atos capítulo 2, versículo 17 diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E nós vemos isso na Bíblia com muita frequência, Deus falando com os personagens através de sonhos e visões, seja com um sonho através de um anjo, seja o sonho de um sonho profético. Mas é importante você entender que nem todo sonho é Deus falando. Os sonhos, eles podem ser de 3 origens. Podem ser sonhos proféticos, que é Deus falando com você. Podem ser sonhos de origem maligna, o inimigo te perturbando, roubando a tua paz, trazendo medos, inseguranças, ou simplesmente reflexos da nossa própria mente, emoções, experiências, algo vivido num passado ou num presente, ou um sonho de viver no futuro. E como discernir isso? Vamos descartar os sonhos que não são de Deus. Vamos chamá-los de sonhos da própria mente. O seu sonho simplesmente sonhado, que é o seu sonho da própria mente. Geralmente ele vai estar relacionado a algo que você dormiu pensando, a algo que você está preocupado, algo que você viveu, ou assistiu um filme, assistiu uma série sobre aquele tema e aí você sonhou com aquilo, mesmo que acontecendo com você ou com alguém que você ama. Fique atento, geralmente esses sonhos não são Deus falando. São os sonhos da sua mente. A nossa mente, ela tem essa capacidade de armazenar e durante a noite já é sabido que a mente fica processando. Então, dessa forma, nós temos estes sonhos. E não, estes sonhos não são proféticos. Os sonhos, quando eles são de influência maligna, é a mesma coisa. São sonhos aleatórios, são sonhos para te deixar mal, te deixar triste, para te trazer ansiedade, angústia, medo.
não é Deus falando com você. Também tira isso da lista de sonhos proféticos. Agora, os sonhos de origem profética, eles também podem ser de dois tipos: sonhos simbólicos ou sonhos reais. Os sonhos simbólicos é quando Deus fala com você através de um sonho, só que vai ser necessário uma interpretação. Assim como Nabucodonosor na Bíblia teve um sonho e foi necessário que o profeta Daniel interpretasse o sonho dele para que aquilo trouxesse clareza. Às vezes você vai ter um sonho, não faz muito sentido, é um sonho simbólico, mas você fica com aquilo dentro de você. Aquilo fica te incomodando o dia inteiro. Você fica pensando naquilo. E se ele for simbólico, você vai precisar de um homem de Deus, de alguém de Deus que tem o dom da interpretação de sonhos para interpretar. E também peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não entendi esse sonho. Pai, esse sonho é de ti, Espírito Santo. Traduz para mim este sonho. Testifica esse sonho para mim. E aí fique atento. Como Deus vai desenrolar aquele entendimento. E aí ele pode vir para te dar uma direção, para te dar um livramento, para você entrar em intercessão por você ou por alguém da sua família ou por alguém que você sonhou. Então, quando o sonho é profético, seja sensível também à voz de Deus e obedeça. Ore se for necessário. Cumpra, obedeça o que Deus está pedindo para você fazer. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. A maior coragem não é você obedecer algo difícil que Deus está te pedindo. A maior coragem que você tem na tua vida é de não obedecer aquilo que Deus está te pedindo. Porque se Ele está pedindo algo para você, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Então obedeça. E os sonhos reais? Os sonhos reais são experiências que você tem enquanto dorme e você lembra exatamente quando acorda. E é algo real. Às vezes você sonhou que você está fazendo uma viagem e naquela viagem acontecia um acidente e era melhor você não ter ido. Aí você acorda, uma pessoa liga para você e te convida para fazer aquela viagem naquele mesmo lugar. E aí você tem que fazer o quê? Não, obrigado, eu não vou. Porque você entendeu que aquele sonho veio para você como um livramento, para você não ir. Ou às vezes você sonhou com um trabalho novo, um emprego novo e aquilo era uma bênção na sua vida. E aí você recebe no mesmo dia ou nos dias próximos uma proposta de emprego, exatamente como você sonhou. Então, estes são os sonhos reais. E, gente, é tão lindo, sabe? Quando Deus fala conosco através de sonhos. É uma das formas mais limpas que Deus fala. Por quê? Porque não tem interferência. Não tem interferência com sonhos reais. Porque não tem interferência de pessoas, não tem interferência de interpretação, não tem interferência se é a sua mente ou não. É algo que você sonhou e você não consegue mudar aquilo. Você sabe que aquilo não veio de você, que foi algo que Deus realmente está te dando uma direção através de um sonho. É muito raro Deus falar comigo através de sonho. Inclusive, existem pessoas que têm esse dom, Deus fala muito com elas através de sonho. Não é o meu caso, mas quando isso acontece, eu acho lindo. E mais uma vez, por ser uma forma limpa de Deus falando, é muito fácil, claro, simples de você obedecer. De você entender. E é importante também nós lembrarmos de não colocar Deus numa caixinha. Por exemplo, Deus fala comigo através da Bíblia e através do Espírito Santo. Mas não quer dizer que Deus vai falar comigo apenas, exclusivamente dessa forma. Gente, o nosso Deus, Ele é o dono da criatividade. Ele sempre faz algo novo. Ele sempre vai te levar a experimentar novos níveis de revelação, de conhecimento, de entendimento, de ouvir a voz dele. Então esteja disponível, se liberte para ouvir Deus falar com você de inúmeras maneiras, não apenas de como também a gente está falando aqui, de muitas outras. E compartilhe com a gente, vai ser uma alegria ouvir como Deus fala com você.
Visões. Diferente de sonhos, que é uma forma que Deus fala conosco enquanto nós estamos dormindo, as visões, elas acontecem com a gente acordado. As visões, elas podem acontecer na nossa mente ou uma visão aberta. Existem pessoas que têm visão aberta. Então, a visão na nossa mente é uma forma, em frações de segundo, você pode ver uma foto ou ver um filme, mas você está acordado. É como se fosse um sonho, só que acordada. Você tem como se fosse algumas pessoas chamam de déjà vu. Você está acordado e de repente você tem uma visão de algo que vai acontecer na sua vida ou na vida de alguém. Deus fala muito dessa forma. A visão de forma aberta, a pessoa que tem, literalmente, ela vê como você está vendo essa Bíblia, como você está me vendo. Você literalmente vê esse sonho. Seria um sonho, só que na vida real. Gente, um conselho. Sempre que você tiver um sonho ou uma visão de Deus, anota. Escreve num papel. Não perca essa oportunidade. Tenha sempre na cabeceira da cama uma cadernetinha para anotar, ou hoje no celular, no bloco de notas. Mas se você teve um sonho, uma visão, mesmo antes de você ter aquela revelação de que é Deus falando com você, anota. Anota. Vai ser importante. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 7 a 9, diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e esta aula está contemplei incrível, essa não é grande mesmo? visão. Eu E não espero que você restaram esteja forças em gostando. mim. Não O meu rosto esquece mudou de se de cor inscrever no e se canal, desfigurou, curtir e este não vídeo, retive de força compartilhar. alguma. Este Essa tema, passagem, ela ele relata é exatamente tão uma importante, visão, ele é uma extenso. grande visão. Para ficar mais fácil o Daniel aprendizado, teve. eu vou Quem dividir estava em com ele duas sentiu aulas. o temor, a Então, presença de Deus, mas continua somente no Daniel nosso teve essa próximo visão. encontro à mesa. Uma outra Não forma que Deus perca fala conosco parte 2 é de como através de Deus pessoas. fala. Te vejo no próximo vídeo.